As pessoas tendem a pensar que há dois modos de se relacionar com Deus: segui-lo e fazer sua vontade, ou rejeitá-lo e fazer o que se bem entende. No entanto, há também dois modos de rejeitar a Deus como Salvador. Um deles, como é o já mencionado, rejeitar a vontade de Deus e viver como se acha. É o que se chama de irreligião. Irreligião, irmãos, é aquele tipo de atitude onde a pessoa declaradamente ela não quer, ela não se importa, ela não está interessada, a existência de Deus não importa para ela. Talvez ela não negue a existência de Deus. É melhor usar o termo: não, eu sou agnóstico. Eu não digo que Deus não existe, eu digo que talvez Ele exista, e se Ele existe, Ele está em algum lugar por aí, mas que Ele não tem nada a ver com a minha vida. Essa é a irreligião, alguém que não está preocupado em contato com Deus. Existe, por outro lado, a religião, onde as pessoas consideram Deus o ajudador delas. Ele é um mestre, um exemplo, mas é o desempenho da própria pessoa que garante a ela a salvação dela. Olha como isso é curioso, irmãos. Se existe aquele que não dá a mínima para a religião, existe o religioso. O religioso é aquele que acredita em Deus. Ele entende que Deus é bom para ele, mas ele acredita que o seu acesso ao céu, a sua salvação, o seu relacionamento com Deus, a sua aceitação pela parte de Deus, se dá pelo bem que ele mesmo pratica. É como se eu dissesse assim: Deus existe e é bom, mas eu também sou bom, né? Eu também sou bom, eu vou na igreja todo dia, eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu dou esmola, eu sou bom, né? Irmãos, o religioso, ele é assim. Ele acredita em uma forma de autossalvação. Por quê? Ele acredita que Deus pode fazer alguma coisa por ele, mas ele também depende dos seus merecimentos. Irmãos, muitas pessoas que estão nas igrejas são religiosas. Elas ainda continuam confiando na sua boa qualidade, na sua boa ação. Continua ainda acreditando que são as suas virtudes que dão acesso até o Pai. Isso é errado. Timothy Keller diz que existe, por outro lado, aquele que entende o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é aquela mensagem que diz: Deus existe, Deus te ama, Deus se importa, e você é miserável. Miserável. Você pode ter uma bondade natural. Irmãos, tem pessoas que têm uma bondade natural. Tem pessoa que não precisa ir na igreja para ser honesto, para ser generoso, para ser bom pai, boa mãe. Tem gente que nunca pisou numa igreja e não estaciona em vaga de idoso, vaga de deficiente, que dá passagem na rua para o pedestre, ou que não agride. Tem gente que nunca foi à igreja e é assim. Isso é uma bondade natural do ser humano. O ser humano nasce dotado de algum senso moral. Mas quando a gente acredita e entende o Evangelho, é como se eu entendesse assim: olha, nada que eu faça, nem essa minha bondade natural, ela não me dá acesso a Deus, porque eu sou miserável. Existe bondade em mim, bondade que pode causar espanto no outro, mas bondade que não espanta Deus, porque perante Deus eu não sou bom. O meu nível de bondade não é contado aos olhos de Deus. Esse é o que crê no Evangelho. O cara então dá uns exemplos. Olha só como que é interessante, irmãos. Só para 5 minutos, Adilson. Só para um paralelo entre religião e Evangelho. Olha como aqui que é interessante. Estou falando isso, irmãos, para que a gente desenvolva uma vida evangélica. O religioso, ele pensa assim: eu obedeço, logo então sou aceito. Aquele que acredita no Evangelho, ele entende: eu sou aceito, logo eu obedeço. Olha como a ordem inversa. O religioso pensa que a motivação dele se baseia no medo e na insegurança. Aquele que crê no Evangelho, a motivação dele se baseia em grata alegria. Eu não faço o que faço no meu relacionamento com Deus
por medo do inferno, ou por dúvida se vou para o inferno ou não para o céu. Não. Se eu creio no Evangelho, se eu entendi o Evangelho, eu sei que eu nunca vou merecer. Então eu vou viver minha vida com Deus por grata alegria, tentando me despir do medo e da insegurança. O religioso, ele obedece para receber coisas. Aquele que entende o Evangelho, ele entende que quando as coisas vão mal, quando sofre, ele sabe o que Jesus fez e ele entende bem aquilo. Tem vários exemplos, mas ele conta uma história. O Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, ele contou uma vez a seguinte ilustração. Bem, o cara pregando contou essa história. Ele disse: era uma vez um agricultor que cultivou uma cenoura enorme. E ele levou a cenoura para o rei e disse: meu senhor, essa é a maior cenoura que já cultivei, ou que jamais cultivarei. Jamais terei uma cenoura como essa. Portanto, eu quero oferecê-la ao Senhor em sinal de amor e respeito. O rei então ficou comovido. Ele discerniu o coração do homem, de modo que quando esse homem se virou para ir embora, o rei disse: espere, você evidentemente é um bom administrador da terra. Eu tenho um pedaço de terra perto do seu, quero dá-lo para você de graça, como um presente, para que você também cultive aquele pedaço de terra. Bem, o horticultor, então, o agricultor, ficou maravilhado, bastante satisfeito e foi para casa muito feliz. Mas havia um homem mais nobre na corte do rei que ouviu tudo e disse: que coisa, hein? Se é isso que alguém ganha por causa de uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei algo melhor? No dia seguinte, o homem nobre então apareceu diante do rei, conduzindo um belo cavalo, um garanhão preto, lindo, e mostrou ao rei e disse: meu senhor, crio cavalos, e esse é o maior cavalo que já criei, e o melhor que jamais terei. Portanto, eu quero oferecê-lo ao senhor, em sinal do meu amor e respeito. Mas o rei discerniu o coração dele e disse: obrigado. O rei tomou o cavalo e simplesmente disse para o nobre para se retirar e ir embora. O nobre ficou perplexo, de modo que o rei então lhe disse: deixa eu te explicar. O horticultor veio a mim e ele deu a cenoura a mim, mas você veio e deu o cavalo a si mesmo. Aí você fala: caramba, uma história que dá para pensar. Olha como é interessante, irmãos. A vida religiosa, ela costuma ser assim. A gente descobre que Deus dá generosamente as suas graças e bondades, e que Deus não é enganado e que Deus não participa de barganha. Aí muitas pessoas, movidas pelo seu orgulho, egoísmo, avareza, interesse, elas logo então olham para Deus e falam: então se eu vou fazer uma barganha grande então. Se Deus abençoa quem honra Ele com os bens, com o dízimo, por exemplo, se Ele então deu o trízimo, quer dizer então que eu vou ser amplamente abençoado. Não é isso? É como se Deus dissesse: meu filho, não, você não está dando isso para mim, isso não é para minha glória e para minha honra, você está dando isso para o seu próprio benefício, isso não aceito. Essa história, irmãos, mostra como que a pessoa, ela pode ser interesseira, e o religioso, aquele que vive uma religião vazia, ele tende a ser interesseiro. Ele interage com Deus por medo, porque ele quer o céu, ou porque ele tem medo de ir ao inferno. É o medo, a insegurança ou as cobiças que movem aquela relação do homem com Deus. Mas quando alguém entende o Evangelho, ele vai pensar assim: olha, eu mereço o inferno, jamais poderia escapar dele, mas eu entendi que aquela morte de Jesus é suficiente para mim, e o que eu posso fazer é colocar minha fé total nele, e vou deixar minha vida nas mãos de Deus, e vou viver em paz, porque não tem nada que eu possa fazer. Então vai viver em gratidão, em leveza, e vai viver uma vida tranquila, não como quem barganha com Deus,
não como quem tem que massagear o ego de Deus todo dia. Eu não vou adorar a Deus porque Deus vai ficar irado comigo. Ou como, irmãos, não é típico nosso. Não fui à igreja domingo, minha vida foi uma desgraça a semana inteira. Eu entendo, irmãos, que isso é humano. É a mesma coisa do cara que tem um pé de coelho na chave, esquece a chave e acha que a vida vai mal. Ou é quando a gente assiste o desenho animado e o pica-pau perdeu o trevo de 4 folhas e tudo dele dá errado. Aí Deus vira o trevo de 4 folhas, não vira? Eu esqueci, então deu tudo errado. Irmãos, costuma ser assim. Mas olha, quando a gente entende o Evangelho, ele traz para a gente leveza. E é disso que a gente precisa. Eu acho que nenhum aqui é irreligioso. Acho que ninguém aqui está virando as costas para Deus. Porque se você vai a uma igreja por alguma razão, você está interessado. Mas eu acredito, irmãos, que a gente tem que guardar o nosso coração para a gente não virar um mero religioso que nunca entende o que Deus está fazendo. Deus não está querendo podar minha liberdade. Deus não está querendo impor limites na minha alegria. Muito pelo contrário. Deus não está querendo privar ninguém do que é bom. Deus está trabalhando para que a nossa vida seja o melhor possível. Só que se a pessoa ainda não entendeu isso, é porque ela ainda não entendeu o Evangelho. E é por isso, irmãos, que cada vez que a gente sobe ao púlpito, eu subo ao púlpito pensando em oferecer o Evangelho. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela ainda não entendeu o Evangelho. Ela está expressando a religião, indo na igreja para agradar a Deus, para contar com a ajuda de Deus na semana, para ver se Deus fica favorável para ela, para ver se ela faz alguma coisa boa. Mas não é isso. A gente nunca vai merecer, mas Deus se importa. E Deus fala: meu filho, o que você está querendo receber na barganha, eu só ofereço de graça. Então, você vai ter que aceitar gratuitamente, porque é assim que eu dou. Mas aí alguém pensa: nossa, esse negócio é mamão com açúcar. Irmãos, aceita o que eu vou dizer. Para a gente seria mais fácil trocar do que aceitar pela fé. Porque quando a gente troca, a gente tem garantia, não tem? Eu dou, fico com a promissória ou com o recibo que dei. E eu vou para casa então com aquele recibinho no bolso de que eu dei, cumpri minha parte. Eu vou para casa pensando: eu dei. Eu coloco lá na minha listinha, lá no primeiro item da minha despesa, dízimo, dei o dízimo. Então Deus está marcado lá, ó, toda a minha vida eu botei lá, eu dei meu dízimo todo mês da minha vida. Então eu estou garantido, eu tenho prova. Ou eu falo assim: Deus, eu fui na igreja e eu dei essa oferta e voltei para casa com uma indulgênciazinha. Aí eu vou para casa e falo: está aqui a prova de que eu dei. Deus, então agora está contigo, né? A batata quente joguei na tua mão agora o Senhor resolve. Aí isso é mais fácil, irmãos, não é? A gente sente segurança, mas não cola. Com Deus isso não. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Falar: Deus, eu estou dando essa oferta, esse dízimo, para a tua glória. E é como diz lá o Abacuque: ó, a figueira não vai dar flor, não vai ter fruto lá no meu pé de uva, minha vida vai de mal a pior. Então tudo bem, isso é Deus, e eu vou continuar te honrando com o que eu tenho. A Bíblia diz que Deus vai honrar, não vai? Diz que vai, irmãos, eu creio nisso. Quem honra a Deus, semeia e colhe. Mas e se não colher? Continua semeando. Deus é Deus. É o Evangelho, irmãos. Por isso que eu queria dizer, a nossa cosmovisão, ela não tem que ser uma cosmovisão religiosa, ela tem que ser uma cosmovisão evangélica. Eu queria que isso entrasse no seu coração e que você levasse isso para a vida. Essa, irmãos, é a palavra da salvação, tenho certeza. E não é só a palavra que traz salvação, mas é a palavra que traz paz de espírito. E a maioria dos cristãos não tem paz de espírito. A maioria das pessoas que entram nas igrejas não tem paz. Não tem. Elas vão na igreja procurando isso e não encontram. Continuam vivendo sobrecarregadas. É por isso que elas precisam do Evangelho. Deve ter feito sentido isso, não fez, irmão? Eu sei que é meio filosófico esse final, mas estou querendo falar isso
Porque enquanto a gente não entende o Evangelho, irmãos, a gente vai viver no peso, sempre sentindo que tem algo que eu não fiz, uma lágrima que eu não derramei, uma oração que não fiz, algo que não dei, um sacrifício que não fiz. E a gente continua sempre esquecendo que tudo tem a ver com chegar até Jesus. Sei lá, vai lá na sua casa, já não tem mais locadora, infelizmente, vai lá na internet, quem tem Netflix, esse tem lá naquele lugar, ou vai lá no site da internet, baixa lá no torrent, no top 10 filmes, assiste O Peregrino, é um filme bom para reflexão. Lá em casa até tem, eu acho que alguns. Assiste esse filme, ele tem uma lição preciosa. Você vai ver qual é a lição preciosa. Você vai ver onde o fardo cai, onde o peso desaparece. É uma dica. Vai ver O Peregrino, tá certo? Do John Bunyan.